Porque muitas vezes nós estamos cansados fisicamente, mas o nosso espírito está alegre, está feliz. Mas muitas vezes, eu quando estava preso, eu costumava dizer que eu estava preso fisicamente, mas espiritualmente eu estava livre. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas hoje estão preso espiritualmente, está livre materialmente, mas espiritualmente se encontra preso. E Jesus disse que aquele que for ante ele, vinde, porque ele é quem vai dar esse alívio, libertar, quebrar as algemas. E aqui no capítulo 10, versículo 18, ele vai falar que vai entregar o governo, vai entregar governadores, justiça, por amor dele, por causa da palavra. Mas não preocupeis com o que há vez de dizer, porque muitas vezes a nossa preocupação nos tira da presença de Deus. A nossa preocupação muitas vezes nos distancia de Deus. Mas aqui Jesus estava dizendo que não preocupasse com o que há vez de dizer, porque o Espírito de Deus é quem vos falará em vossos lábios. Porque a preocupação é uma das coisas que tem tirado o sono de muito cristão, tem levado a muito cristão à depressão, a preocupação. Porque quando você começa a se preocupar, você começa a não ter sono. Você passa muitas vezes não se alimentar. E aí é onde começa os problemas da depressão. Pedro disse no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre vós toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Porque é Deus que cuida de mim, é Deus que cuida de você. Porque quando nós nos preocupamos, nós esquecemos de buscar. Quando nós nos preocupamos, esquecemos que existe Deus. Porque a preocupação, ela toma conta de Deus, do lugar de Deus. Eu estava conversando com o pastor Mariano hoje, algo que aconteceu nas nossas vidas, né, Mariano? E na época eu não conseguia orar. Por quê? Por causa da preocupação. Porque eu tinha muita preocupação, eu ia para o monte, eu andava no monte o tempo inteiro, mas não conseguia orar. Quando eu conseguia orar era 10 minutos. Mas por que isso? A preocupação era demais. A preocupação invadia meu ser. Chegou o momento de eu entrar em depressão. Entrei em depressão, mas crente entra em depressão? Entra. Chegou o momento de eu entrar em depressão. Por quê? Porque eu estava mais preocupado com o problema do que com o que Deus poderia fazer com o meu problema. Muitas vezes nós esquecemos, parece que o nosso problema é maior do que o nosso Deus, mas no momento que nós lembramos que o nosso Deus é maior do que o nosso problema, tudo acaba, tudo vira abundância. E nós esquecemos muitas vezes disso. Esquecemos que Ele pode resolver qualquer problema, resolver qualquer situação, é lançar sobre Ele aquele seu problema. Qual o seu problema que você está precisando que Jesus resolva? Lança sobre Ele e Ele vai tomar conta, Ele vai começar a resolver a sua situação. Seja na vida material, seja na vida espiritual, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, seja na saúde, seja em que área que for, se você deixar Ele trabalhar, a sua causa vai ser resolvida. Chegou uma certa época que eu me preocupava só de sair de um lugar, era a minha preocupação. Era de sair de lá de dentro.
Mas quando foi um dia, o Espírito Santo falou para mim algo. Ele falou para mim: você está esquecendo que quem pode resolver o seu problema, você não está deixando ele trabalhar. Quando você deixar ele trabalhar, seu problema vai ser resolvido. Eu mandei tudo que é tipo de advogado resolver, nada conseguiram resolver. Chegou o momento que diz assim: olha, só você indo assinar ou sua mãe. Minha mãe morreu em 72. Eu acho que nem ossos tem mais. Eu, trancado em 5 portão, como é que eu ia resolver? Não tinha como. A única coisa que eu fiz, peguei aquela carta, estendi, joelhei em cima, dentro da cela, ajoelhei e falei: Senhor, a partir de hoje, eu não tocarei minhas mãos e não falarei mais nesse assunto, porque é o Senhor que vai resolver esse assunto para mim. 15 dias depois, cantou meu alvará de soltura. Mas como que aconteceu? Porque eu deixei na mão dele. E quando você deixa na mão dele, ele resolve. E é assim que nós temos que fazer. Eu quero dizer para você nessa noite: resolve, deixa Deus resolver o seu problema. Tira a mão do seu problema, deixa ele resolver. Entrega, tira a ansiosidade do seu coração. Tem muita gente que tem ansiosidade para que Deus trabalhe em algo. Eu quero te dizer, enquanto você estiver com essa ansiosidade dentro do seu coração, ele não vai trabalhar. É necessário que você deixa de ser ansioso para que Deus possa resolver o problema para você. Eu conheço uma história de um rapaz que a história dele era ser batizado no Espírito Santo. Ele buscava de dia e de noite, mas não era batizado. Ele via os outros sendo batizados e ele não era. E foi um dia ele perguntou: irmão Carlos, por que todo mundo é batizado e eu não sou? Eu falei: porque você é ansioso. Vamos fazer o seguinte, ele falou: fala. Eu falei: esquece do batismo do Espírito Santo, busca Deus. Busca Deus de todo o teu coração, esquece o batismo, esquece falar em língua, esquece os dons, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serás acrescentado. E ele fez isso. E quando foi numa madrugada, nós estávamos orando. Nós estávamos orando ali, pouca hora ele começou a falar em mistério dentro, e ninguém conseguia falar mais nada, porque ele não parava, parece que estava bêbado. Mas foi no momento que ele tirou aquela ansiedade que estava dentro do coração dele, saiu. Eu quero dizer para alguém nesta noite: tira a ansiedade do seu coração, que Deus quer trabalhar na sua causa, mas Deus diz para você: tira primeiro e deixa que eu trabalho, e você verás a situação ser resolvida imediatamente. Amém? Que Deus abençoe, né? Tem bastante gente para pregar, né? Irmãos, o pessoal acho que não quer vir hoje não, viu? Já são 7h21. O primeiro pregador que vinha, pastor Mariano, parece que ele não vai vir não. Vai chegar lá para as 8 horas. E eu vou deixar você até ele chegar na palavra. Amém? Tem pouca gente, mas chegue para cá. Aleluia. Pastor Mariano. Aleluia.